obrigada pela tua presença em nós, Espírito Santo de Deus. Faz de novo, faz de novo, o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o teu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Espírito Santo, vem me tocar, vem me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti o meu coração. E mesmo sendo falho, me amas, me amas. E mesmo nada tendo, me amas, me amas. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus,
Então, Lucas capítulo 6, a partir do versículo 43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra do nosso Deus é sempre um grande desafio para nós, não é? Eu sempre digo que a palavra do Senhor tem o poder de sempre nos colocar contra a parede, de nos chamar a atenção, de nos exortar, de nos mostrar inclusive a realidade a nosso respeito, da pessoa que nós temos sido, e também de revelar a pessoa que nós devemos ser, que devemos buscar a cada dia nos tornar para a glória do nosso Deus. Se nós, de uma maneira muito simples, pegarmos esse texto, nós poderíamos, como eu gosto sempre de fazer, fôssemos dividir o mundo, a humanidade em grupos, nós poderíamos fazê-lo em dois grandes grupos, que seriam o grupo das pessoas. Um dos grupos seria das pessoas e comparada à boa árvore que dá bom fruto, e ela não pode produzir fruto ruim. E o outro grupo seria constituído de pessoas que seus frutos não são bons, são frutos ruins, não é? E pelos frutos nós podemos conhecer as árvores, não é? E sabemos muito bem que esse ensinamento de Jesus é um ensinamento que se aplica a todo tempo, o tempo todo nas nossas vidas, e devemos colocá-lo em prática e ter o cuidado. Devemos ser honestos, sinceros nas nossas autoavaliações do que temos no nosso pensamento, dos planejamentos que fazemos, dos sentimentos que experimentamos, das decisões que tomamos, ou seja, da pessoa que nós temos sido. E muitas pessoas que acham que devem esconder atrás de boas palavras, que na verdade não representam a sua realidade. Ainda que Jesus tenha dito aqui nesse texto, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, nós sabemos que às vezes as pessoas, você escuta pessoas falarem coisas realmente maravilhosas, mas aquilo não é a realidade daquelas pessoas sob nenhum aspecto. Então, como pode ser isto? Aí, quando você conhece a pessoa, então, e você constata que o que ela está dizendo não confere a realidade de sua vida, o que na verdade ela está expondo e revelando do que o seu coração está cheio, é na verdade da hipocrisia, é da falsidade, na verdade do espírito de engano, ou de uma vida de aparência, porque a pessoa vai dar sempre uma aparência de uma coisa muito boa, quando na verdade não é. Então, quando você escuta alguém que fale, porque a gente tem que ter um certo cuidado, não é pegar esse texto de forma literal. Então, logo você escute alguém falar muito bem acerca de alguma coisa, então essa pessoa é de Deus. Não, eu sempre ensinei e vou continuar ensinando, para você afirmar que alguém realmente é de Deus, é necessário que você a conheça, não apenas por uma palavra, ou por uma pregação, ou por algum discurso que vai dar uma impressão extremamente positiva, muito bacana, muito bonita, de ser alguém que realmente agradaria a Deus com o seu procedimento. Quando nós conhecemos, nós então podemos discernir o que realmente aquela pessoa representa em relação às suas palavras, aquilo que sai de sua boca. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu com muita facilidade reconheço as minhas limitações para chegar aqui a ponto de declarar que eu sei interpretar
perfeitamente 100% toda a Escritura, não é? Se alguém se sente assim, deve ser talvez um dom extraordinário que tenha recebido. Contudo, tomo muito cuidado para nunca tomar a palavra tão somente de forma literal por causa das interpretações, não é isso? Porque um coração cheio de amor, cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus, das maravilhas, da palavra do nosso Deus, nós vamos ver os frutos dessa realidade, não apenas daquilo que sai pela boca da pessoa. Nós vamos ver a realidade absoluta da existência do ser humano que está diante de nós, não somente pelo que diz, mas principalmente, e muito mais principalmente, pelo que realmente faz, pelo que realmente é. Então, é tão interessante o cuidado que Jesus tem com essas palavras, porque, ele, como eu sempre digo, a palavra de Deus não nos deixa enganados. Jesus não nos deixa enganados. E as pessoas precisam também conhecer a verdade. Quando João registrou em João capítulo 8, versículo 32, que conhecereis a verdade vos libertará. Aquela verdade, a gente, para ampliar a nossa compreensão, não podemos apenas pensar que somente em Jesus. A libertação, ela vem de várias maneiras, desde que nós conheçamos a verdade. É claro que quando nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta com relação a Jesus Cristo, nós somos libertos da condenação eterna, nós somos conduzidos para a salvação em Cristo Jesus. É maravilhoso, mas quando as pessoas, fazendo uma avaliação sincera e verdadeira a respeito de si e reconhecem os seus defeitos, principalmente seus defeitos, porque qualidades é muito fácil de se aceitar, então ela passa a ter uma chance muito grande para alcançar a sua libertação, a sua transformação. Uma pessoa que declara somente dizer a verdade e, no entanto, ela mente, esta pessoa não conseguirá jamais alcançar a sua libertação se ela não conhecer a verdade a respeito de si mesma, de ser então uma mentirosa, quanto mais, e quando diz alguma coisa como sendo verdade, na verdade estará mentindo, porque isso faz parte da sua natureza. Então, por isso que Jesus faz essa comparação, ele usa uma linguagem figurada para representar, não é? Quantas árvores frutíferas nós conhecemos? Conhecemos inclusive árvores que não dão fruto nenhum, e outras que dão frutos que não podem ser comidos, e outras que dão frutos maravilhosos, doces, e que nos faz muito bem. Pela árvore nós conhecemos os seus frutos, ou pelos frutos nós conhecemos as árvores. Então, pelos frutos das pessoas, nós podemos ter, pelo discernimento, saber então que espírito que atua na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, quando Jesus faz essa comparação, e ele coloca isto nesta condição, quando se coloca na condição idônea, na condição sincera e verdadeira da palavra de Deus, como ele fala no versículo 43 e no versículo 44, ele coloca na condição idônea. Ele não está aí trabalhando a ideia da hipocrisia que as pessoas colocam em prática quando falam bem de si mesmo. Olha o que ele vai dizer: porque não há boa árvore que dê mau fruto. Se a árvore é boa, seu fruto será bom. Isso na condição idônea, na condição absoluta da sinceridade, na condição de quem tem realmente um relacionamento maravilhoso com o nosso Deus. Assim como nem a má árvore que dê bom fruto. Então, aí o que vai acontecer, irmãos? Quando a árvore é boa, ela não vai disfarçar, a não ser, colocando isso agora como prática nas nossas vidas, que alguém então comece a tomar uma decisão para se perder, comece então a tomar decisões escondidas, sem a orientação da palavra, sem se submeter à vontade de Deus. E é aí que está o grande trabalho de Satanás. O inimigo de nossas vidas trabalha para transformar, para corromper, para sujar a boa árvore. Por isso que Jesus ele vai trazer um desafio para nós lá em Apocalipse: ser fiel até a morte. É o mesmo que dizer: seja boa árvore até a morte. Continue dando bons frutos todos os dias de suas vidas. Não ceda às tentações, não ceda às provocações deste mundo. Resista a Satanás e ele fugirá de você.
fugir de toda aparência do mal. Se nós, irmãos, não pagarmos o preço que Deus espera que nós paguemos, não é à toa que Jesus então vai dizer que nós devemos nos esforçar para entrarmos pela porta estreita. Então há um esforço da nossa parte, tem que haver um sacrifício, a entrega, há um preço a ser pago ainda por nós. Não que esse preço nos garanta a salvação, mas esse preço é para que nós permaneçamos fiéis, permaneçamos com os nossos olhos firmemente focados em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando Jesus coloca esta condição, ele faz essas comparações, que na verdade ele está querendo falar de pessoas. Nós vamos compreender exatamente isso, irmãos. A árvore má, a pessoa perversa, a pessoa maligna, ela precisa falar coisas para convencer as outras pessoas que as ouvem de que elas são boas. Elas precisam, é necessário que elas, de si mesmo, de sua própria boca, palavras que vão identificá-las como sendo pessoas de bons frutos. Então, mas quando se conhece a árvore, vai se conhecer também os seus frutos. Porque a árvore má, pessoa perversa, não produz bons frutos. E essa é uma avaliação que todas as pessoas deveriam fazer, todas as pessoas, todos nós, todos os dias. Cada palavra, cada pensamento, cada sentimento. É o tipo de coisa que Jesus nos ensina, que quando nós colocamos em prática, então nos prepara para o nosso encontro com Ele, quando vier então buscar a sua igreja. No versículo 44, Jesus faz inclusive uma outra comparação que é interessante, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Olha, então é tão interessante a gente observar, se a gente pegar aquela parábola de Jesus do trigo e o joio parece trigo, mas não é. E é interessante que na medida que vai crescendo e o trigo dá o seu fruto, chega um momento que ele se curva pelos seus frutos, e o joio que não dá fruto nenhum, o que permanece? Permanece ereto, em pé, distinguindo. Ele parece ser, mas não é. Então, nós precisamos, irmãos, ter um cuidado muito grande com a nossa vida espiritual, com o nosso relacionamento com o nosso Deus. Porque Jesus agora no versículo 45, ele faz outra comparação. Aí ele já está falando agora do que nós temos no nosso coração, qual é o tesouro que nós carregamos conosco. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o quê? Tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. É o cuidado que nós temos que ter com esta última frase do versículo 45, por causa disto. Porque o homem mau, do seu mau tesouro do seu coração, ele só tira o mal. Mas ele quer ser reconhecido como mal? Ele vai querer ser reconhecido facilmente como perverso? Como uma pessoa que não presta? Não, ele vai procurar enganar, porque é o que tem no seu coração, ainda que a boca dele fale coisas maravilhosas, ainda que a boca desse homem diga coisas extraordinárias. Por isso que nós devemos buscar em Deus o discernimento e a sabedoria, como Paulo escreveu em Efésios, o espírito de sabedoria, e devemos buscar o espírito de revelação para compreendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Não podemos ser confundidos com a segunda parte do versículo, do homem mau, que do seu tesouro mau, do seu coração tira coisas ruins, pensamentos, planos, sentimentos de vinganças, desejo do seu coração, querendo o mal para as pessoas, desejando o mal para alguém em particular, desejando o mal para um vizinho, desejando o mal para alguém que é concorrente, por exemplo, não é? Precisamos observar, irmãos, e compreender que o nosso Senhor nos ensina, e no dia que Ele vier buscar a sua igreja, precisamos ser achados, irmãos, como boa árvore, produzindo bons frutos, todos os dias, para a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? E isto faz toda a diferença. No versículo 46, eu me dou a liberdade para compreender que Jesus está fazendo uma reclamação.
Ele está chamando a atenção das pessoas que estão à sua volta. As pessoas o reconhecem como Senhor, o tratam como Senhor, chamam-o de Senhor, e é verdade, Ele é o Senhor. Mas olha o que ele vai dizer no final do versículo: e por que me chamais Senhor e Senhor, se não fazem o que eu digo? Se não fazem o que eu mando? Irmãos, em nome de Jesus eu afirmo com toda a convicção: não temos como produzir bons frutos se não fizermos o que Jesus manda. Não é à toa que João 15,14, ele deixa aquela afirmação que nós conhecemos de cor, ele dizendo a respeito de si mesmo, das pessoas que estão à sua volta: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. É no relacionamento de obediência, é numa entrega absoluta para obedecer ao Senhor, é que nós nos tornamos boa árvore, produzimos bons frutos. É na obediência, irmãos, que nós nos tornamos amigos de Cristo e, consequentemente, somos filhos de Deus para a glória do Senhor. Será que em algum momento Deus não está falando isso com você? Você não sente, você não percebe isso? Que alguma atitude sua está indo exatamente contra a vontade de Deus? Não tem nada a ver do que aquilo que Ele mandou, que Ele ordenou, aquilo que Ele deseja. Será que não percebe? Chamamos talvez e falamos isso com muita frequência: Senhor, Senhor, e clamamos, pedimos a sua graça, a sua misericórdia, queremos as suas bênçãos e a manifestação do seu poder, mas não fazemos o que Ele disse, não obedecemos os seus mandamentos, não vivemos a sua palavra. E é por isso, irmãos, que muitas coisas dão errado, e é por isso que muitas coisas vão por entre os dedos, pelos ralos. O que era para dar certo, dá errado. O que era para ser bênção, vira maldição. O que era para ser alegria, se torna numa grande tristeza. O que era para ser uma leveza, se transforma num grande pesar. O que era para ser harmonia, união, vira uma guerra, um desespero. Porque as pessoas estão se afastando do que diz a palavra, do que nos ensina Jesus com esse texto. E Ele nos exorta nesta noite, nos chamando justamente para um conserto, para consagrarmos a nossa vida, conforme inclusive a mensagem que nós vimos aqui ontem, nas palavras de Jesus, de Lucas capítulo 9. Como que nós precisamos, irmãos, vivenciar a verdade da palavra de Deus. Precisamos buscar em Deus que sejamos libertos, irmãos, das caixas de demônios que operam no mundo espiritual contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra a igreja, contra a nossa nação, pedindo a Deus que abençoe tudo que pertence a nós, o lugar onde nós estamos. É interessante que lá em Jeremias, me foge a localização do versículo, onde diz assim, ó: buscai a paz da cidade, para onde vos levei, porque na paz da cidade vocês terão paz. Assim também, irmãos, se buscarmos em Deus a paz do nosso Brasil, a paz de Minas Gerais, a paz de Araçuaí, a paz do bairro que moramos, da rua que moramos, nós alcançaremos a paz que precisamos. E como já fiz aqui algumas vezes, tomo a liberdade para não substituir nenhuma palavra da palavra, mas para poder fazer uma interpretação. A prosperidade que eu quero só para mim. Eu devo então buscar a prosperidade do meu país, na presença do meu Deus. Eu devo então buscar a paz da minha cidade, a prosperidade dos meus amigos, das pessoas que estão à minha volta, porque na prosperidade da cidade estará a minha prosperidade. Infelizmente, muitas pessoas fazem exatamente o contrário. Infelizmente, obrigado, irmão, você achou ali para mim, Jeremias 29:7. Olha o que vai dizer o texto: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, você, eu, nós, teremos a nossa prosperidade. E às vezes nós estamos orando, irmãos, muito especificamente por nós mesmos, orando muito especificamente pelos nossos próprios problemas. E no entanto, a Bíblia está sempre nos ensinando o quanto que nós devemos orar, inclusive pelas autoridades constituídas. Então, por que não fazemos?
que Jesus manda. Porque por alguma razão achamos que sabemos mais ou sabemos melhor do que Jesus. Por que por alguma razão nós nos damos mais razões a nós mesmos do que a palavra do nosso Deus? Então por isso que nós precisamos nos voltar para a sua palavra. Alergia, viu, irmãos? Então versículo 48, para a gente caminhar aqui para o final. 47, melhor dizendo. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Entenda-se por casa a sua vida, sua família, seus sonhos, seus planos, seus desejos. Entenda-se por casa o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento familiar. Tudo que nós construímos durante a nossa vida, e o fazemos sobre um alicerce fraco, sem resistência, sem profundidade, nós tendemos a perder tudo aquilo que construímos. Quando fazemos tudo em Cristo, que é a rocha dos séculos, quando depositamos tudo em suas mãos, quando confiamos nele, quando Ele é o Senhor de verdade, não apenas por palavras que saem da nossa boca, como Ele fez a reclamação, eu digo assim no versículo 46, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas por que vocês não fazem o que eu mando? Por que vocês não fazem o que eu digo? Então é tão importante, irmãos, que a igreja se volte cada vez mais para este relacionamento, para que a igreja esteja edificada sobre a rocha, para que as nossas pregações, os nossos ensinamentos estejam alicerçados em Cristo, em sua palavra. Não podemos nunca, em qualquer momento que seja, acharmos que sabemos mais do que o mestre. O discípulo não sabe mais do que o mestre, nunca. Então é necessário que nós estejamos na presença de Deus, buscando com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Queremos muito ver o nosso país, o mundo inteiro livre dessa pandemia que tomou conta das pessoas, levou muitas vidas. Mas o que a igreja tem feito de efetivo? O que você tem feito? O que nós temos feito? Será que se Cristo hoje estivesse entre nós, humanamente falando, Ele não nos faria a mesma pergunta? Por que vocês me chamam de Senhor? Por que vocês me reconhecem como Senhor? Por que vocês louvam o meu nome, me adoram? Dizem me servir, mas não fazem o que eu mando. Não fazem o que eu digo. Não fazem o que eu ensino. Por que vocês ainda continuam permanecendo com os ensinamentos deste mundo que desvirtua as pessoas da presença do Deus vivo? Que tipo de exortação Jesus faria se Ele estivesse conosco aqui nesta noite, irmãos? Que tipo de exortação que Ele faria para você como chefe da sua família? Você que deve dar exemplo para os seus filhos, que você deve ser bom esposo e boa esposa, bons filhos, bons pais. Que tipo de exortação Jesus faria se Ele estivesse aqui? O que Ele diria para nós? Que nós estamos construindo a nossa casa sobre a areia ou estamos construindo a nossa casa sobre a rocha? É importante nós termos essa percepção. O que Ele falaria de nós, irmãos? Somos árvores boas ou somos árvores más? É para a gente pensar, irmãos, conscientemente, e tomarmos a decisão todos os dias de buscarmos viver então uma vida segundo a vontade, segundo o coração do nosso Deus, segundo a sua palavra. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, irmãos, meditando nesta palavra,
querendo receber de Deus a bênção, a vitória, a conquista. Queremos ver Deus abrir portas, quebrar maldições, desfazer os laços. Queremos ver Deus agir, trazendo grandes milagres, grandes bênçãos, grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Mas a Bíblia também diz que nós somos cooperadores de Deus. E como cooperadores, o que realmente nós temos feito para isso acontecer? Uma pessoa que construa sua vida, sua casa sobre a areia, como pode querer que Deus depois esteja abençoando para essa casa ficar firmada? Como pode alguém querer construir a sua história sobre a mentira, sobre uma vida de ilusão, uma vida de aparência, de hipocrisia e de falsidade, depois querer desejar que Deus a abençoe e que coisas maravilhosas estejam acontecendo em suas vidas? É impossível, irmãos, é incompatível, é incoerente. E o nosso Deus, não há nele incoerência alguma. Por isso, o quão nós devemos nos voltar com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com a nossa vida, para estar no altar e construir tudo sobre a rocha, que é Jesus. Você quer uma vida abençoada? Eu sei, porque eu também quero. Você quer uma vida próspera? Você quer uma vida de alegria? Claro que não é sem tristeza e nem sem lutas. Não é possível nós vivermos aqui nesta terra e não passarmos por momentos difíceis. É impossível, humanamente falando. Mas todos nós queremos ver a nossa nação abençoada, nossa nação ser transformada, ser alcançada pelo poder do nosso Deus. Queremos ver a nossa cidade abençoada, as pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Queremos ver as pessoas prosperando, nós também. Mas precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Precisamos viver uma vida que a nossa vida de fato reflita, ou melhor, que ela traga a reflexão da presença deste Deus que conduz as nossas vidas passo a passo, segundo a sua palavra, para a glória do nosso Deus. Então abra seu coração, coloca diante de Deus a sua vida e a sua história, porque Deus tem maravilhas para fazer e Ele deseja fazer, mas Ele não vai te obrigar a receber estas bênçãos, Ele não vai te obrigar a receber esta maravilha. Deus ama você, mas Ele não vai te obrigar a construir a sua vida sobre a rocha. Deus deseja que você seja feliz, mas Ele não vai te obrigar a ser uma árvore de bons frutos. Essa decisão é você que toma. Que em nome de Jesus, você decida a partir desse momento viver uma vida segundo o coração deste Deus maravilhoso. Amém, meus irmãos? Que Deus então nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento mais uma vez. Senhor, queremos te agradecer por tua bondade, por teu amor e tua graça. Pedimos ao Senhor o seu perdão para os nossos pecados, que o Senhor nos ajude a melhorar a cada dia, Senhor, e a cada instante, para o louvor da tua santa glória. Dá-nos a tua paz, meu Pai. Dá-nos a tua graça. Fortalece-nos, Deus. Abençoa-nos com paz e vida em abundância. Abençoa-nos com alegria. Concede-nos, Pai, de podermos viver uma vida segundo o seu santo coração. Toma cada um de nós aqui nesta noite e cura-nos de toda enfermidade e doença. Toma nas tuas mãos a nossa irmã Nívia, Senhor. Ajuda a tua filha, Pai, para que ela brevemente saia do hospital, mas saia dali com saúde, Deus, muito bem orientada pelos médicos. Abençoa, Pai, aqueles homens e mulheres, para que sejam idôneos, Pai, em fazer a sua obra. Senhor, nos abençoe aqui nesta noite, e abençoa a nossa casa, a nossa família, abençoa os nossos filhos. Que tudo seja para a glória e para a honra do teu santo nome. Abençoa, Pai bendito, os cultos que teremos daqui para frente. Que o Senhor nos dê, Pai bendito, um grande resultado, Pai bendito, desse controle, dessas prevenções que nós temos colocado em prática aqui em Araçuaí. Que, Pai bendito, tudo possa voltar ao normal. Que o Senhor nos liberte, Pai amado, deste mal que veio sobre nós, dessa opressão que está sobre nós, para que possamos experimentar a libertação que vem do Senhor. Que o Senhor, Pai, sinta prazer em fazer parar o avanço da Covid-19. Que recue para a glória do teu santo nome, Deus. Que cesse em nome de Jesus. E que sejamos livres, meu Pai, de toda esta maldição. Ó Deus, abençoa a tua igreja, desperta teu povo, desperta a sua igreja. Aviva a tua igreja, Pai. Que o teu nome seja glorificado, exaltado, para o louvor da tua santa glória.
Obrigado por tudo, livra-nos de todo mal. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Que Deus então nos abençoe em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.